Sociedade em Evidência está começando nesse momento. Eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado, nos prestigiado. E o tema de hoje é sobre empresas de manutenção e limpeza. E nós vamos entrevistar aqui os proprietários da empresa Disquilimp, prestadora de serviços, e também da ADECOM, administradora de condomínios. Com vocês vai estar aqui hoje Douglas Alves e Lino Luiz, que vão falar sobre como é que se deve portar os moradores dos condomínios, o que tem que ser feito nesses condomínios, como é que se administra, como é que se administra o dinheiro, as verbas, né? Como é que se administra os bens materiais e como cada qual deve se portar em condomínios. Agradeço a vocês, agradeço pela audiência e nós vamos conhecer os nossos apoiadores e voltamos já já com o programa Sociedade em Evidência, entrevistando hoje a Disquilimp, prestadora de serviços, e a ADECOM, administradora de condomínios, com Douglas Alves e Lino Luiz. Comunicado importante para você que possui veículo, seja carro, moto, caminhão ou ônibus. Com a nova portaria do Detran, se faz obrigatória a vistoria em veículos com mais de 5 anos de uso. A Anex Vistoria realiza vistorias obrigatórias segundo a resolução do CONTRAN, que regulamenta a transferência do veículo entre proprietários ou mudança de localidade. Nesta vistoria é verificada a compatibilidade da numeração do chassis e do motor com o cadastro nacional e estadual. A vistoria de avaliação do veículo visa identificar o estado de conservação de seus acessórios, numeração e histórico do veículo, apontando o real valor de mercado. A Anex Vistoria fica à Rua Estão Marques, 3.455, Parque Nova Dourados. Maiores informações, ligue 67 3424 5604 8105 7104. Anex Vistoria, agilidade e confiança. Olá, tudo bem? Estamos chegando com mais um programa Sociedade em Evidência. Hoje nós vamos estar falando de duas empresas que fazem manutenção em prédios, em condomínios, térreos, né? Então, essas empresas elas vão estar falando para a gente como é que se deve ser feito a limpeza, a higiene desses condomínios, como é que se deve portar os seus moradores, né? Para isso, nós temos aqui hoje o Douglas Alves e o Lino Luiz, que são diretores, sócios proprietários da Disquilimp, prestadora de serviço, e da ADECOM, administradora de condomínios. Muito bem, vamos lá. Tudo bem? Eu quero aqui cumprimentar o Douglas Alves. Tudo bem, Douglas? Como é que você está? Tudo prazer, bom? Seja bem-vindo, tá bom? Também o Lino Luiz. Como é que você está, Lino? Um prazer, né? Eu quero que vocês falem pra gente, Douglas, fala pra gente como é que surgiu a ideia da empresa Disquilimp, prestadora de serviço. Bom, Edson, no primeiro momento as coisas foram acontecendo. Eu não tinha ideia de montar a empresa, a gente se tornar uma prestadora de serviço, porque assim, antes a nossa empresa ela só cortava grama, só fazia jardinagem, paisagismo. Aí foi surgindo a ideia de a gente trabalhar com parceria de condomínios. Tanto é que quando a empresa começou há 4 anos atrás, a gente não tinha CNPJ, a gente não tinha essa ideia de se tornar uma empresa. Ou seja, vocês faziam serviço de jardinagem quando era solicitado em condomínios, em prédios, e aí, mediante isso daí, vocês foram vendo a necessidade de se ter uma empresa conceituada que realmente prestasse serviço em todos os âmbitos dentro de um condomínio, é isso? Só que a primeiro momento a gente não tinha conhecimento de condomínios, a gente prestava serviço para residência, portal, região nobre da cidade. Aí a gente foi convidado por alguns síndicos para prestar serviço em alguns condomínios aqui de Dourados e a gente foi estudando essa ideia, abriu o CNPJ no primeiro momento. Aí acontece, dentro do condomínio não tem só corte de grama, a gente começou a terceirizar a mão de obra, precisava de um zelador, a gente terceirizava. Aí foi surgindo a ideia de reparo no condomínio, a gente mesmo presta serviço, então a gente tem pintor, a gente tem um eletricista, então a gente cuida como um todo do condomínio. Tanto é que a ADECOM surgiu porque a Disquilimp prestava o serviço e o síndico precisava de ter um auxílio administrativo, então a gente surgiu a mesma ideia, só que são a mesma empresa, só o nome que é diferente. Muito bem, vamos então, vamos falar nesse primeiro bloco, né? Vamos falar primeiramente da Disquilimp. Tá. A Disquilimp surgiu há 4 anos,
mediante essa ideia que você falou, vocês cortavam grama e tal, e de repente viu a necessidade. Está há 4 anos no mercado, né? E como essa ideia da Disclip, hoje a Disclip ela faz o quê? Ela faz necessariamente a poda de grama, não é isso? Isso. Ela faz o que mais? Ela cuida como um todo do condomínio. Então administração de condomínio. Isso. Ela poda a grama do condomínio, ela cuida da limpeza do condomínio. Se tiver um problema elétrico, hidráulico, eu tenho nossos companheiros lá que trabalham com a gente, que é eletricista, que é todo registrado. A nossa empresa, a gente teve o cuidado assim, todo mundo tem NR, todo mundo tem uma norma trabalhista. A gente trabalha todo dentro da norma trabalhista. Tipo, o eletricista ele precisa da NR10, a gente tem, o nosso eletricista é capacitado, então ele tem um curso. Porque assim, não adianta você colocar um profissional dentro da sua casa, ou dentro de um condomínio, e o cara não for capacitado. Se ele cair, se machucar, não tiver registrado, não tiver um NR, não tiver isso dá problema. Então a nossa empresa cuidou disso, porque hoje a gente não sabe, acidentes acontecem, né? Então se acontecer um acidente, você tem que estar amparado, tanto a minha empresa, tanto para quem eu estou prestando serviço, meu cliente ele tem que estar amparado. Então a gente não sabe o que pode acontecer. Infelizmente hoje, né, Olino, Douglas, infelizmente hoje existe muitos picaretas, não é verdade? Esse é o grande problema. Pessoas que querem se infiltrar em condomínios, se infiltrar em residências para tirar um proveito a mais. Ou seja, ele vai lá para sondar, para depois voltar e roubar. Então, o condomínio, né, o síndico contratar o serviço da Disclip, ele vai ter a total confiança, certeza de que são pessoas, uma empresa confiável, não é verdade? Isso. Que os seus funcionários prestam serviço são pessoas idôneas, né? E que vocês também são responsáveis por tudo, ou seja, é tudo dentro da norma, né? Conforme o Ministério do Trabalho exige, é isso? Tanto é que a nossa empresa dividiu, a gente hoje tem departamentos, né? A gente tem o departamento jurídico, o departamento financeiro, cada um tem a sua responsabilidade. Está aqui meu pai ele cuida do funcionário, porque não adianta eu colocar um funcionário para prestar um serviço e não ficar em cima dele, porque hoje eu não sei quem é. Eu tenho que fazer o treinamento do funcionário, o funcionário passa por um treinamento, passa por uma seleção, ele é entrevistado antes, aí a gente vai fazer entrevista, o funcionário representa ser uma coisa e pode ser que não seja, né? Então por isso que essa parte fica com ele vai selecionar, ele vai acompanhar o funcionário no dia a dia, não é só até ele passar da experiência, é sempre, a gente tem acompanhamento. A parte de financeiro, a gente olha os encargos para cuidar, porque se você contratar hoje, um síndico contratar um funcionário nosso, a encargo social fica a cargo da minha empresa, certo? Só que se eu não pagar, a primeiro momento, se eu não pagar, se o funcionário procurar o Ministério do Trabalho, a primeiro momento o processo vai para o condomínio. Daí depois, aí depois que manda para a minha empresa. O condomínio vai ter que chamar um advogado. Hein? Então por isso que eu tenho um departamento que cuida. Isso aí para não acontecer, para não que não tenha qualquer empresa é vulnerável a um funcionário. Eu vou trabalhei e tal. Eu quero. Você paga direitinho, ele vai lá no Ministério do Trabalho, o cara não me pagou. Isso aí a gente fica. Só que assim, eu tenho o departamento para cuidar disso aí. Eu tenho nossos advogados que cuidam dessa parte trabalhista, parte de contrato, para mim ficar amparado, para o meu cliente ficar amparado. Então a gente tem que cuidar das duas partes, né? É um contrato para ficar melhor para as duas partes. Certo. Lino, você quer falar alguma coisa? Fala pra gente, você que cuida da parte técnica, Justamente, né? Nós cuidamos... Como o que você tem a dizer da parte técnica? Ele está falando aqui da parte jurídica, da parte administrativa, depois eu vou falar com ele de novo, o Douglas vai falar com ele. Eu quero ouvir de você agora, Lino, o que você tem a dizer com relação à parte técnica? A parte técnica, nós preocupamos muito com a qualidade, né? Como o Douglas falou, sobre a pessoa que vai entrar dentro da casa, do morador do condomínio para trabalhar. Geralmente nós mexemos nas casas, trabalhamos nas casas, que é casa que tem morador, que tem imóveis. Então as pessoas que trabalham para nós são pessoas de confiança. Pessoas que vão entrar ali... Desde a faxineira lá até o eletricista, o pedreiro, o pintor. Justamente, todos eles. Até mesmo o meu jardineiro. Se ele vai fazer um serviço na sua casa, ele vai cuidar bem da sua planta, com amor, com carinho, né? Então, nós procuramos, assim, fazer uma coisa perfeita, para você chegar na tua casa e se sentir bem, né? Então, nós
nós procuramos fazer o melhor, né, para atender Dourados, né? Fala para mim hoje, o Douglas ou o Lino, hoje vocês têm aí já, começou há 4 anos, começaram com um condomínio, né? Lógico, obviamente. Hoje vocês têm aí já, tem a ideia de quantos condomínios vocês administram hoje aí, não? A parte administrativa a gente tem 8. 8. Aí tem condomínios... Você tem em mente, assim, quais são esses 8 ou não? Né? Cara, a gente tem o maior condomínio de Dourados, que ele vale por... Se a gente for dividir ele por condomínios, ele Qual vale que é o por... nome dele? Moradas Dourados. 602 casas, ao lado do Clube Indaiá. Então a gente cuida de tudo, desde a administração e a limpeza. Lá são 69 mil metros quadrados de grama. O Lino pode escrever melhor. A gente tem... Quantos funcionários a gente está lá? Hoje nós estamos com 8 jardineiros, né? Na parte de limpeza, temos 2 meninas na parte de limpeza de salões de festa, de quiosque, 10. Correto. Temos 4 segurança, que é na parte de portaria. 14. Temos uma secretária que fica no escritório para atender os condôminos, né? E temos um vigia à noite. Então, quer dizer, nós temos a equipe já toda selecionada, treinada, que nós treinamos de confiança nossa, né? Para quê? Para atender o pessoal e ter a segurança deles, né? E é um condomínio bonito, um condomínio lindo. Por quê? Porque nós preocupamos com as plantas, para deixar um lazer para as pessoas à noite, poder ir para o salão, para eles poder sentar no jardim e se sentir bem. Né? Na verdade, a gente fala bem do Moradas porque a gente está lá desde quando começou a construir o Moradas. Então, para a nossa empresa, hoje, se vocês quiserem lá conhecer lá, é o nosso cartão postal da nossa empresa. Por quê? Porque a gente cuida lá desde quando plantou a primeira muda de grama. Na verdade, ele é um postal para Dourados, viu? Porque é lindo mesmo o condomínio. Né? A parte paisagista dele ficou... E as pessoas, os condôminos... Condôminos? É isso, desculpa, me falhou aqui. Que querem contratar a Disquilink. Qual é o procedimento? Procura o nosso escritório, lá vai tomar um cafezinho com a gente, não precisa querer contratar a gente, vai lá conhecer nosso espaço lá, conhecer a parte administrativa, a Genesi, que está lá no... Ela trabalha muito tempo com a parte de administração de condomínio, com a parte de administração de empresa, ela administrava outras empresas antes. Então vai lá conhecer a gente vai fazer o orçamento para vocês. É aquele negócio que eu tinha citado antes. Tem gente que faz orçamento lá embaixo, só que acontece ele voltar depois para fechar com a gente, porque tem muito picareta. Ou seja, ele faz um orçamento baixo para ganhar a concorrência de você, mas chega na hora a prestação de serviço não atende o condomínio, não condiz com o que é a necessidade, porque se o cara tem hoje, por exemplo, ele vai cobrar lá um valor X, se você cobra um valor X, o cara vai cobrar um valor Y, o Y não vai cobrir a necessidade daquele condomínio, não é isso? O grande problema hoje é que o pessoal só olha por preço. Se você for olhar por qualidade de serviço, pedir certidão negativa da empresa, pedir o CNPJ dela, olhar certinho, não é só pegar o orçamento do cara, porque orçamento todo mundo dá. O problema é se você vai conseguir atender o que você está passando. Se você não vai abandonar o serviço, é complicado. Prestação de serviço hoje é complicado, porque tem bastante concorrência, só que os concorrentes não atendem, né? E qual hoje é o principal motivo, né, da sua empresa hoje estar permanecendo no mercado, estar crescendo, evoluindo? Foi aquilo que eu falei a princípio. Hoje, eu trabalho com um departamento, meu pai trabalha com outro, minha mãe trabalha com outro. Então, o que eu tenho que agradecer bastante é a nossa equipe. A nossa equipe é excepcional. Hoje eu não tenho o que reclamar da minha equipe. A minha equipe, desde o jardineiro, desde o pedreiro, desde a menina que limpa o salão de festa, eu não tenho o que reclamar deles. Quer dizer, nós temos parceiros, né? A gente não tem funcionário, a gente tem parceiro. A gente trabalha como uma cooperativa, como algumas cooperativas que vocês veem por aí. A gente tem... todo mundo coopera, né? Todo mundo um ajuda o outro. Uma coisa que eu achei interessante ontem, quando eu conversei com você por telefone, depois conversei com a sua mãe e com a sua irmã e com você lá depois, eu vejo sempre, o teu pai agora aqui reforçando, sempre citando o nome Douglas à frente. Né? Por quê? Você foi idealizador dessa ideia, o mentor disso daí, aí trouxe os pais, convenceu os seus pais para trabalhar, como é que foi essa ideia? Então, no primeiro momento minha mãe trabalhava na administração de uma empresa em Dourados. Meu pai trabalhava no departamento de vendas. Eu também trabalhei no setor de vendas. Eu parei de trabalhar com vendas e eu não queria mais trabalhar de funcionário. Tinha essa ideia de não trabalhar mais como funcionário. Porque é meio complicado. Hoje eu queria trabalhar para mim mesmo.
que acontece? Eu peguei e comprei umas ferramentas, comprei uma máquina, um cortador de grama e comecei a fazer serviços por aí. Eu tenho alguns clientes de residências, a gente fazia corte de grama. Você trabalhava de venda, já conhecia algumas pessoas, e essas pessoas passou a ser o seu cliente em ramo de jardinagem. Isso. Aí eu fazia algumas manutençãozinha básica, coisa básica de casa, corte de grama, lavar uma calçada, uma coisa básica. Aí eu acabei conhecendo um síndico de um condomínio, ele acabou indicando a gente, falou assim, ó, Douglas, vai lá, faz o orçamento. Aí que eu fui entender como funcionava um condomínio. Aí ele acabou indicando eu para outro condomínio, foi um indicando. Você, através de um trabalho bem feito, através de você começar a cortar grama ali com todo aquele cuidado, com todo aquele afinco, né? Aquela prestatividade, um passou para o outro, foi indo até chegar onde você chegou hoje. Isso. Claro que a primeiro momento eu não tinha uma equipe, né? Eu trabalhava basicamente sozinho. Daí depois, o que aconteceu? Chegou uma empresa aqui em Dourados e daí eu chamei meu pai, falei assim, vamos, a gente não tinha nada, né? Tipo, equipamento, máquina, essas coisas. Então quando chegou aqui a Rodobens aqui em Dourados, a gente entrou lá para trabalhar lá na Rodobens e daí a gente começou a ter uma ideia, aí começamos a adquirir máquina, ferramenta, montar a nossa equipe, daí depois minha mãe veio junto trabalhar com a gente, daí a gente montou o setor administrativo, aí foi aumentando, né? Ou seja, o pai e a mãe largou o que fazia para vir se juntar ao filho, e hoje a família está administrando essa empresa que é um total sucesso. Isso. Fala pra gente então o telefone e o endereço da Disclimp pra gente aqui em Dourados e para os nossos telespectadores que querem contratar o serviço de vocês. A Disclimp está localizada na Onofre Pereira de Mato, 1966. O telefone é o 3033 1774. Se vocês quiserem entrar em contato pelo celular também, 9954 3914. É só chegar lá, procurar a Genesi, que é sua mãe, ou a Aline, que é sua irmã, né? Isso. E fazer um contato ali, fazer um orçamento. Se vocês quiserem um serviço entre família, porque assim, a gente trabalha tudo entre família, então tudo... Ou seja, de família para família, né? Família para família. Justamente. Nossa família atendendo a sua. Muito bem. Nós vamos a um breve intervalo comercial, né? Conhecer os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, e a gente volta já com mais do programa Sociedade em Evidência. Vamos falar no próximo bloco da ADECOM, tá bom? Já vocês vão conhecer e saber o que é ADECOM. Comunicado importante para você que possui veículo, seja carro, moto, caminhão ou ônibus. Com a nova portaria do Detran, se faz obrigatória a vistoria em veículos com mais de 5 anos de uso. A Anex Vistoria realiza vistorias obrigatórias segundo a resolução do CONTRAN, que regulamenta a transferência do veículo entre proprietários ou mudança de localidade. Nesta vistoria, é verificada a compatibilidade da numeração do chassis e do motor com o cadastro nacional e estadual. A vistoria de avaliação do veículo visa identificar o estado de conservação de seus acessórios, numeração e histórico do veículo, apontando o real valor de mercado. A Anex Vistoria fica à Rua Eston Marques, 3455, Parque Nova Dourados. Maiores informações, ligue 67 3424 5604 8105 7104. Anex Vistoria, agilidade e confiança. Estamos de volta para o programa Sociedade em Evidência. Estamos falando sobre prestadora de serviço. Nós temos aqui a Disclimp, né? Nós temos o Douglas e temos o Lino Luiz, que são diretores da Disclimp, prestadora de serviço, e também da ADECOM, administradora de condomínios. Nós estamos tratando o assunto aqui sobre condomínios. Como é que faz para administrar, você que está afim, você aí que está nos assistindo agora, né? Que tem o seu condomínio, né? Você que é síndico do prédio, condomínio interno, e quer contratar um serviço certo, correto, digno e capaz de fazer aquilo que você realmente quer, capaz de cumprir aquilo que é a sua ideia, nós estamos aqui com a Disclimp e a ADECOM, administrador de condomínios. Muito bem, Douglas Alves, diz pra gente como é que funciona a administração, esse negócio de balancete, porque mexer com condomínio mexe em dinheiro, né? E ontem eu estava lá no escritório conversando com a sua mãe, você também estava presente, eu vi lá que chegou um cidadão
que parece que já tinha pago alguma coisa lá, mas que ele não estava entendendo, né? E que não é muita coisa, me parece que lá deve ser em torno de uns R$50 ou R$100, mas que se o cara for ver no dia a dia, mês a mês, no final do ano faz muita diferença. Então, a ADECOM, administradora de condomínios, ela mexe com o dinheiro dos moradores? Funciona assim. Onde o senhor esteve lá, o senhor deve ter percebido que acontece o seguinte, a gente pega das outras administradoras, os condomínios para administrar, aí o síndico traz para a gente um relatório, que é a baixa que vem no balancete, quem pagou e quem não pagou. O que acontece? O pessoal geralmente trabalha em planilha de Excel, então o retorno do banco... Explica pra gente o que é planilha de Excel para que os nossos espectadores possam ter noção do que é isso. Ele pega o retorno do banco e digita, faz uma planilha, faz uma folha lá, ó. Maria pagou e João não pagou. Ele vai digitando, mês a mês, aquilo lá. Só que daí fica um retorno defasado. Porque hoje ele conferiu, amanhã ele não pode ter conferido e ela pagou no banco. E ali na planilha dele, ele não deu baixa. O que vai acontecer? Quem não deu baixa, no caso, o síndico não deu baixa. Na verdade, a outra administradora passada, ela não deu baixa naquela planilha dela. Certo. E ela manda o resumo pra gente. O que aconteceu? Quando a gente teve a ideia de montar a ADECOM, eu primeiro pesquisei o mercado. A gente foi em São Paulo, a gente adquiriu um sistema que ele é online, então é tempo real. Vamos supor, se na conta do condomínio cair 50 centavos, vai estar no nosso sistema constando quem pagou, a hora que pagou, tudo, em tempo real. Pagou. Isso, tudo. Quanto que o banco cobrou de taxa. É o mesmo sistema de lotérica. Isso, é o mesmo sistema. Esse é um sistema nosso, é da administradora mesmo. A gente contratou um programador, ele desenvolveu o sistema pra gente, é um sistema exclusivo da ADECOM. Certo. Por quê? Porque hoje, se você pedir um balancete para mim, Douglas, eu queria saber quanto que foi gasto de água. Tem tudo na mesma hora. Eu quero saber quanto você gastou de água em outubro. Só chegar na administradora, pedir pra gente, a gente vai imprimir para ele o balancete, na mesma hora vou entregar para ele. Douglas, eu preciso saber, você vai trocar o motor do portão, trocou o motor do portão, os orçamentos. No nosso balancete vai os 3 orçamentos, vai o modelo do motor. No nosso sistema é salvo quando vence a garantia, quem foi que instalou. Então a gente tem para ficar saudável a conta, né? Para não dar aquela tem que ser transparente. É uma coisa realmente 100% transparente. Tem que ser, porque é complicado. Eu estou mexendo com dinheiro que não é meu, né? Tem dinheiro que é dos moradores. Então tem que ser um negócio bem transparente, bem fácil de lidar, né? E é meio complicado. Dinheiro, sabe como que funciona, né? Agrega uma desconfiança. Então tem que trazer uma confiança para Certo. E me fala para mim, Douglas, quando você presta essas contas, qualquer cidadão, qualquer morador ou só o síndico que tem direito a essa prestação de conta? Não, todos os moradores têm direito de ter a prestação de contas. Porque assim, o balancete fica disponível no escritório, ele pode ir lá a qualquer momento solicitar o balancete, ele pode olhar, porque assim, o síndico, ele tem que prestar conta para os moradores. Ele vai prestar conta mensalmente, é feita uma assembleia de prestação de contas. Para isso que existe o conselho fiscal, que não tem só o síndico que toma conta, então tem o conselho fiscal que vai olhar, vai ver se está certo, se para onde foi. Sempre quando vai adquirir algum bem, o condomínio tem que ter uma reunião, todo mundo tem que aceitar aquele bem. Então não é umas escuras, né? Tem que ser as claras. Além do Douglas, além do Lino, além da Genesi, além da Aline, quem mais compõe a equipe na parte de administração, financeira, jurídica? Eu tenho parceiros, né? Eu tenho o Dr. Anderson Sagonel, que é nosso advogado, eu tenho o pessoal que é o Antônio, que é o pessoal que mexe com captação. Então a gente tem uma equipe. Como que a menina que trabalha, a gente tem um escritório dentro de um condomínio que ele é maior Dourados, então a gente... Andressa, né? Que ela trabalha lá dentro, que a gente tem um administrativo lá dentro do condomínio, para atender os moradores, né? Porque é um condomínio grande, então se eu precisar imprimir um boleto, você não vai querer ir lá no centro, né? Então o senhor pede ali, ela já imprime um boleto, se o senhor quiser pagar o boleto, a gente paga ali mesmo, só que não recebendo, a gente não recebe o dinheiro na hora. Acontece o seguinte, a gente instalou uma máquina de cartão, então o cara passa o cartão, vai cair na conta.
A gente não recebe o dinheiro, sempre na conta do condomínio. Porque lá na conta, se sacar um dinheiro, aparece ali no extrato. Então não tem como sair o dinheiro da conta. Ele só entra ali, ele não sai. Porque senão fica meio complicado, né? Igual eu te falei atrás, é meio complicado você mexer com o dinheiro dos outros. Gera uma desconfiança. Então a gente não mexe com o dinheiro. E como é que está hoje com relação à ADECOM, aonde vocês administram o grau de satisfação desses condomínios, desses condônimos, dessas pessoas, desses moradores? Graças a Deus, assim, a gente não tem pessoal, todo mundo fala bem da nossa empresa, assim. Só que tem você não consegue agradar todo mundo, né? Nem Deus agradou todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo. Então, e aí você faz esse trabalho você tem, para 2014, existe um projeto para se estender mais esse trabalho, para mais condomínios? Você tem ideia de implantar esse serviço em outros municípios, em outras cidades do Mato Grosso do Sul? Então, a gente está com a ideia de montar em Três Lagoas uma filial nossa e uma em Maracaju, que é aqui perto. Então a gente está estudando essa possibilidade, já fui em Maracaju, já temos alguns clientes. Também. Isso. O que acontece? A administradora, para mim e para outra cidade, a gente já está montando primeiro uma estratégia, né? Porque eu tenho que ter uma equipe, tenho que ter tudo. Não adianta eu ir lá e não conseguir atender meu cliente. Então a gente já vai montado, a gente já vai com a nossa equipe. E tanto é que a nossa administradora não é só o sistema que a gente desenvolveu com o sistema online, a gente desenvolveu um projeto que, assim, para manter as contas do condomínio saudável, não adianta eu falar que tem gente que nunca morou em condomínio. Dourados tem gente que nunca morou em condomínio. Ele não gosta de pagar a taxa de condomínio. Por isso eu montei um jurídico especializado em condomínios. Então o nosso jurídico hoje, ele é especialista em condomínios. O que acontece? A gente, para manter o índice de inadimplência baixo, para o caixa do condomínio não ficar eu tendo que fazer uma arrecadação, vamos supor. Por exemplo, eu moro no condomínio, eu morava, pagava aluguel. Uhum. Aí eu peguei e estou morando num condomínio, ganhei não, porque não se ganha, né? Você fez por merecer, você tem que pagar isso daí. Isso. Eu moro hoje numa casa, num condomínio desse, eu vou ter que pagar um condomínio. Para que eu pago? Porque ali eu vou ter a grama cortada, aparada, eu vou ter as ruas limpas, pintadas, eu vou ter a segurança, tudo. E aí, mas eu não quero pagar. Eu acho, na minha cabeça, não entra que eu tenho que pagar, porque eu já estou pagando uma prestação da casa. Aí eu quero saber o seguinte, esse assessor que você arrumou, jurídico, qual é a função dele, além, ele vai lá explicar para esse cidadão que ele tem que pagar, porque é assim, tal. É assim que funciona? Sim, a primeiro momento a gente faz a cobrança extrajudicial. Conversar com o cidadão, explicar como funciona o condomínio, porque assim, nosso advogado ele não vai fazer só a cobrança. Existe um regimento interno como um todo, que pode e não pode dentro do condomínio. Então eu não posso lá explicar para uma pessoa que não entende qual é o condomínio que ele vai achar ruim. Então tem que ser nosso advogado, ele vai lá, conversa, olha, não pode cachorro, não pode... Então cada condomínio tem uma lei. Então o nosso advogado está ali para isso, ele vai conversar, olha, não pode, se passar daquilo, vamos supor, eu falei para ele, ó, não pode, e ele foi lá e fez de novo. Então daí o nosso advogado vai notificar, ele faz esse papel, né? Cobrança e notificação, porque senão não dá para trabalhar sem ter um amparo jurídico, sem ter um... Ou seja, o cidadão ele tem que ter consciência de que o padrão de vida dele mudou. Ele não está mais pagando aluguel numa casa, lá sozinho, né? Ele está morando hoje num condomínio que ali não mora só a família dele, mora outras famílias. Isso. Ele tem que ter a noção de discernimento, de que ele tem que andar correto com relação à ação, com relação a barulho, a limpeza, essas coisas todas, né? Pode falar, Luiz. Lembrando disso aí, Edson, nós temos também, parte de todos os condomínios, nós temos seguro, né? Então nós fechamos com o condomínio, fizemos o contrato, colocamos no seguro aquele condomínio, porque qualquer coisa aconteça no condomínio, né? Nós temos um seguro dele, né? Para seguro das pessoas mesmo que moram ali dentro. Esse seguro serve para quê? Para roubo? Não, o seguro é o seguro obrigatório. O que acontece? Hoje já tem um nome, acontece um sinistro lá. Um sinistro no condomínio.
Por exemplo, a residência pega fogo. Isso. A hidráulica, elétrica, você não sabe como que a construtora fez o projeto. Hoje a gente não sabe. A construtora fez o projeto, mas quem executou? A gente não sabe se vai dar um problema futuro, alguma coisa assim. Então, para isso que existe o seguro. Porque se der pegar fogo na estrutura, então o seguro cobre. O motor do condomínio. Porque geralmente, portão é um fluxo contínuo, né? Tudo abre, fecha. Sempre dá problema. Então, para não ter toda hora chamar o técnico e isso agregar no caixa do condomínio, tirar valores do caixa do condomínio, a gente tem o seguro. A seguradora vai lá e arruma o portão, ela arruma a cerca, caiu um raio. Isso acontece, caiu um raio, queimou a placa. Central lá do interfone. Isso acontece. Aí o seguro vai lá e cobre. Então a gente tem que tentar segurar o condomínio para não defasar o caixa, né? O caixa do condomínio ele não é aquela, ele é vulnerável, né? Ele não é que nem uma empresa que entra todo mês. Porque assim, tem moradores, hoje o caixa do condomínio chega a 30 mil, tem mês que ele vai chegar a 15, porque é o índice de inadimplência, ele é um caixa que oscila muito. Então a gente não tem aquela que vai entrar 30 mil todo mês, não, ele oscila. Então a gente tem que ter essa consciência. Aí tem morador que fala assim, eu queria uma taxa de condomínio baixa, pequena. Só que assim, a administradora ela tem que somar o índice de inadimplência. Não adianta, a gente tem que ter um índice de inadimplência controlado. Ou seja, você tem, hoje você faturou 30 mil, nem todo mês você vai faturar 30 mil. Não, isso aí não existe. Você fatura 28, 20, 25, 15. Isso. E as despesas sempre vai estar ali, né? Então eu sempre vou ter que pagar. Sempre vou ter que pagar prestador de serviço, sempre vou ter que pagar a zeladora em dia, o meu porteiro eu vou ter que pagar em dia, então as despesas sempre vai estar ali. Né? Então quer dizer que o condomínio que contratar o serviço da Decon, da Disque Limpa, ele pode ficar tranquilo que ele não vai mexer com nada. Tudo que porventura vier a acontecer de sinistro ou de acidente, a Decon está aí pronta, está calçada em todos os âmbitos para poder solucionar aquele tipo de problema que vier porventura acontecer. Isso, a gente estamos estruturados para atender o condomínio, né? A gente está cada vez mais se adequando, não adianta a gente parar no tempo, né? A gente tem que cada dia mais se adequar. Muito bem. Você tem aí, eu queria que você passasse para a gente mais uma vez, tá? Você, Douglas, você, Lino, passasse para a gente o endereço, tá? Da Disque Limpa, da Decon Administradora, passasse o telefone, passasse lá o nome da sua mãe, passa para a gente aqui o nome da sua mãe, fala para a gente o nome da sua mãe, o nome da sua irmã, o nome das pessoas que os nossos telespectadores podem estar indo lá nesse endereço, na sede administrativa, procurar com quem que eles vão falar. Então, eu quero agradecer, antes de pedir para vocês comparecer lá no nosso escritório, tomar um cafezinho com a gente, eu quero agradecer a nossa equipe que está todo dia com a gente ali, já está esses 4 anos com a nossa empresa, tá? E eu quero fazer o convite, vocês lá, conhecer o nosso espaço, falar com a Genesi, que é ela é a nossa diretora financeira, lá conversar com ela, entender o nosso sistema, ela vai te mostrar tudinho, vai te mostrar como funciona o balancete, vai te dar os contatos dos nossos clientes, para você visitar nossos clientes, conversar com os síndicos. A gente está localizado na Onofre Pereira de Matos, 1966, o telefone nosso é 3033 1774. Luiz, as suas considerações, Lino, as suas considerações finais. Primeiramente quero agradecer você por ter ligado para nós, por ter lembrado da nossa empresa, né, e estar aqui hoje aqui, né, gravando com você aqui. Quero agradecer também a nossa equipe, né, agradecer aqueles que hoje é parceiro nosso dos condomínios, né, as pessoas que acreditou no nosso trabalho, né, que não é fácil. E estamos aí, estamos aguardando vocês, tá? Okay. Espero que mais vezes a gente está trabalhando junto. Muito bem. Douglas, mais alguma consideração final? Mais alguma coisa que queira falar? Só lembrando para não esquecer de visitar a gente lá, tá? Muito bem. Olha, foi um prazer ter vocês aqui. Deus abençoe. Sucesso nesse empreendimento, sucesso para vocês. Que Deus possa abençoar vocês e que mais condomínios venham, né? Se Deus quiser. Que vocês possam aí estar aí fazendo, somando, não só aqui em Dourados, mas em Três Lagoas, em Campo Grande, Maracaju, quem sabe na Viraí também, Ponta Porã, tá bom? Muito obrigado a vocês. Muito obrigado mesmo.
Muito bem, nós estamos ficando por aqui. Sociedade de Residências, né, destacou nesse programa a ADECOM Administradora de Condomínios e a Disquilib, empresa conceituadíssima aqui em Dourados, já há 4 anos no mercado, fazendo aí o trabalho de manutenção em quase todos os condomínios aqui de Dourados, né? Muito obrigado a vocês e esperamos estar com vocês na próxima semana com mais um programa Sociedade em Evidência.